Olá, pessoas. Esse é o primeiro vídeo do canal, que eu tô fazendo. Não me conhece, chamo Matheus. Esse canal vai chamar Time Grande. O primeiro vídeo aqui, não vou enrolar vocês, já vou direto ao ponto. É qual time grande que é considerado grande em cada país, você sabe? Aqui no Brasil, a gente costuma saber que a mídia fala o tempo inteiro, né? Que são os 12 grandes. Mas talvez por algum motivo você não sabe, talvez você está acompanhando futebol agora. Eu não assisto esporte desde 2018, eu assisto futebol, mas esporte eu não assisto desde 2018. Não sei mais se a mídia fica falando quem que são os grandes. Talvez nem fale mais, né? Vou falar dos Brasil também. Vou falar de 11 ligas, que são as 11 ligas que eu acompanho. Também não vou falar qual time que eu torço em cada liga, não. Esse canal aqui eu não vou falar dos meus times, eu vou tentar ser imparcial, né? Se algum momento não estiver sendo, você pode deixar nos comentários. Mas é dessas 11 ligas que eu vou falar. Aqui no Brasil, o critério utilizado para os times. Ah, e outra coisa antes de eu falar isso. O termo time grande começou nos anos 90. Antes não existia. Time grande e time pequeno também. Começaram a usar esse termo no futebol. E as federações resolveram escolher qual seriam os grandes. Os países todos do mundo. E no Brasil, os critérios utilizados são muita torcida, né? Tem ganhado vários títulos, que é o principal, mas não é o único. Ficado várias vezes lá em cima, teve classificado para as competições europeias, né? Quanto mais avançar, mais em mata-mata também, semifinal, quartos. Tanto título internacional quanto internacional. Várias vezes, né? Ter somado vários pontos, com vitória, empate, ter feito goleadas, ter tido grandes craques. Tudo isso vai contando, né? O time ser grande. Visibilidade fora do país, né? Enfim, quanto mais pontos o time tiver, mais grande ele é. Esse foi o critério que a CBF utilizou na época, né? Tem 12 grandes. Mas nos outros países não foi assim. Nos outros países, para utilizar o time grande, a federação pegou o que tinha amizade, o time que ela tinha amizade e que era forte também. Por isso que na Europa às vezes tem um time com poucos títulos, mesmo assim é chamado de grande, por conta disso. Tirando isso, vamos para o assunto do vídeo. Aí outra coisa, eu vou falar os times grandes que a federação fala que é a federação do país, né? Não os times que a mídia brasileira fala, nem minha opinião também. Às vezes a mídia brasileira fala que alguns, mas tem mais em alguns países, né? Tem outros que a mídia brasileira fala muito, mas não é grande no país dele, né? Mesmo assim a mídia brasileira fala muito dele. Tem isso também. Então vai ser considerado de acordo com a federação de cada país, tá bom? Tô explicando tudo para ficar chegar na hora do vídeo e você não questionar, tá faltando tal time, então esse aí não é, né? Não vai ser de acordo com a minha opinião. Os próximos vídeos do canal, vocês digamos assim, as notícias desses times, cada semana vai ser de um, uma vida corrida, vai ser só um vídeo por semana. Acho que vai ser na sexta, mas não vai ter dia certo. Mas é mais certeza que na sexta. Pode ser que alguma semana aconteça que é outro dia, né, o vídeo. Se não tiver notícia daquele time naquele dia, vai ser da semana, sabe? Às vezes vai ser de um país. Vamos supor, essa semana vai ser da Alemanha, semana que vem vai ser do Brasil, depois da Espanha, vai ser uma ordem aleatória. Mas o Brasil vai ter mais vezes porque a gente mora no Brasil e são vídeos que dão mais visualizações, né? Vou falar pra vocês dos times grandes de cada país. Lembrando que não vai ser minha opinião, se fosse minha opinião seria diferente. Também não vai ser de acordo com a mídia brasileira fala, mas sim de acordo com cada federação, né, de cada país. Na Alemanha, quais são os times grandes, você sabe? O Hertha Berlim é considerado um time grande na Alemanha. Ele é da capital, né? É alemã. O Hertha Berlim atualmente está na segunda divisão da Alemanha. Ele é um time da capital da Alemanha, Berlim. Também creio que ele é considerado grande porque lutou contra o nazismo do Hitler, né? Tem uma história muito bonita fora isso também, tem outros prestígios também. E também é um time que criou a Federação Alemã, né? Então seria ingrato da parte dela, um dos que criaram, né? Seria ingrato da parte dela deixar ele de fora, né? Porque foi um dos que ajudou a criar a federação. Então se a federação não considerasse ele grande, né? Seria injusto. Tem 3 milhões de torcedores na Alemanha. 3 milhões é muita coisa, né? E ganhou o alemão 2 vezes e a Copa da Liga alemã 2 vezes. São os únicos títulos que o time tem. Mas é considerado grande assim mesmo, por conta desses critérios. Como eu disse pra vocês, na Europa, os times tinham amizade com a federação. Eles tinham um time forte na época também, por esses dois motivos. Mas eles não têm uma história tão grande, centenária assim, não. O Colônia, que é o segundo time grande da Alemanha, também tem 3 milhões de torcedores. É um pouquinho maior que o Hertha, mas a gente nem pode considerar ele. Se a gente fosse considerar ele com os critérios nossos, talvez a gente nem consideraria grande. Ganhou o Campeonato Alemão 3 vezes. Tem 4 títulos da segunda divisão, se eu não me engano, ou são 3, eu não me recordo. A Copa da Alemanha ganhou 4 e a Supercopa da Alemanha uma vez. Também fica meio difícil de considerá-lo grande por conta
Como é que fala? Dessa. É, essa cabra, né? Fica meio esquisito um time grande. Mas essa cabra aí fica até engraçado também. Você é torcedor do Colônia, me desculpe. Mas um time grande fica meio esquisito com essa cabra junto. Parece mais um time pequeno, né? Mas ele é grande na Alemanha. Outro time grande na Alemanha tem 5 milhões de torcedores, é o Werder Bremen. O Werder Bremen, o Diego jogou lá, né? Ganhou o Campeonato Alemão em 2004, que a mídia viu falando direto, né? A última vez que ganhou. E é o time que mais ganhou do Bayern de Munique na história. O Werder Bremen. Ele é um time católico, o Werder Bremen. A religião dele é católica. Os torcedores são todos católicos. Outro time considerado grande na Alemanha é Stuttgart, que é o atual campeão da Copa da Alemanha. Ele também tem 5 milhões de torcedores. Ele é pentacampeão do campeonato alemão. Né? O Werder Bremen é tetra. O Stuttgart é penta. O Stuttgart tem uns outros títulos lá também. O Werder Bremen também tem outros que eu não vou lembrar. Ele também tem 5 milhões de torcedores, empatado com o Werder Bremen. Outro time considerado grande é o Borussia Mönchengladbach. Não sei se eu pronunciei certo. Eu falo Borussia M, né? É um nome difícil de falar. Hoje em dia eu sei falar mais, minha língua destravou mais. Eu gravo muitos vídeos, tem outro canal, né? A língua vai destravando, mas realmente minha língua era mais presa. Mas, acho que é o Borussia Mönchengladbach. Se estiver errado, deixa nos comentários aí. Ele é ex-campeão alemão, ou é penta, não lembro. Eu sei que tem uma polêmica entre ele e o Hamburgo. Um título que ficou pro Hamburgo, mas a torcida do Borussia quer que fica pra ele, que nem o Flamengo Sport, um título polêmico, né? Aí ficou pro Hamburgo esse título. Eu não lembro se era penta ou se era hexa. Uma torcida falou que eles têm um a mais. Se eles forem hexa, eles acham que é 7 que eles têm. Se for penta, eles acham que tem 6. Não lembro mais qual quantidade de alemão que eles têm. Eles têm bastante títulos lá do campeonato alemão, né? 5 ou 6. E outros títulos lá também. O Borussia Mönchengladbach tem, acho que é 7 milhões de torcedores. E um dos grandes da Alemanha também. Depois aparece o Schalke 04, que é heptacampeão da Alemanha. Até um tempo atrás era a maior torcida da Alemanha, mas depois do Bayern e do Borussia passaram, hoje ele é a terceira. Ele é igual o Vasco, tem 4 rebaixamentos. O Stuttgart, o Colônia, tem 5, né? O Hertha Berlim tem 6 rebaixamentos para a segunda divisão, eles nunca querem para a terceira, nenhum deles. O Werder Bremen tem 2. E o Borussia Mönchengladbach tem 2. O Schalke tem 4, igual o Vasco aqui no Brasil. E um dos grandes da Alemanha também. Outro grande, o Hamburgo. O Hamburgo é rival do Werder Bremen. Quando as cidades serem próximas, só que o Hamburgo é um time evangélico. Diferente do Werder Bremen, que é católico, né? O Hamburgo é um time evangélico. Até 2017, é um time que nunca tinha caído na Alemanha. Ele participou desde o primeiro campeonato alemão. Ele é ex-campeão alemão. E ele ganhou a Champions League, é um dos 3 times da Alemanha que tem a Champions. Perdeu o Mundial de Clubes, né, para o Grêmio. Um dos grandes da Alemanha também. Ele tem, sei lá, acho que é 8 ou 9 milhões de torcedores. E é um dos maiores da Alemanha também. Mesmo tem o Borussia Dortmund, que é a segunda maior torcida da Alemanha, com 11 milhões. Ele também é um dos grandes, ele é octacampeão alemão, tem 8, né? Tem vários títulos da Copa da Alemanha, da Supercopa, tem Champions também, tem Mundial. O Borussia Dortmund chegou em 3 finais de Champions, perdeu 2, ganhou 1. E o Hamburgo tem 2 finais, ganhou 1 e perdeu 1. E a cidade de Dortmund é pequena, 60 mil habitantes só, mas tem 11 milhões de torcedores. A gente acha que essa é a torcida mais fanática da Alemanha, mas parece que tem a torcida do Colônia também é muito fanática, do Bayern também. Então, ninguém sabe qual que é a maior desses 3, a mais fanática desses 3. São 3 bem fanáticas dos grandes. E o União Berlim, que é um time não considerado grande, tem uma torcida fanática também. A gente acha que é do Dortmund a mais fanática, mas é meio difícil de escolher, porque todas essas são. Acho que o Santa Paulo também tem uma torcida bem fanática também, mas enfim. O Dortmund tem um rebaixamento apenas, igual o Hamburgo, igual o Bayern de Munique também. O Bayern de Munique é o maior campeão alemão, com 35 títulos do campeonato alemão, uma diferença enorme para os outros. E tem o maior campeão da Copa da Alemanha, com 30 e tantos também. O maior campeão da Champions League tem 6 lá na Alemanha, né? Tem 6, mais uns 4 ou 5 vezes, eu não lembro quantos. Já ganhou o Mundial de Clubes 3 ou 4 vezes, né? Em várias Supercopas da Europa, várias Supercopas da Alemanha, o maior campeão também. Enfim, ele é sem dúvida o maior time da Alemanha, né? Sem clubismo. É o time que mais. Ele só ficou atrás do Real Madrid, dos times que mais classificaram para a Champions League. O Real Madrid classificou em todas as Champions, o Bayern só ficou de fora 3 edições. Ou seja, o Bayern só não ficou lá em cima na tabela só 3 vezes. Provavelmente uma das vezes caiu, né? Vai ter um rebaixamento.
A outra talvez a vez que participou da segunda divisão. E mais uma outra vez só. Outras vezes sempre foi pra Champions. Cara, que a Champions começou nos anos 60, o campeonato alemão é muito mais que isso, né? Mais de 60 pra frente. Não sei se o Bayern caiu nesse período, se caiu antes, o campeonato alemão tem cento e tantos anos. A gente vai falar, cadê o Nuremberg? O Nuremberg a federação não considera grande, mesmo que tenha um alemão a mais que o Borussia, o segundo maior campeão alemão, né? Com 9. A federação não considera. Então, se você pesquisar a história deles, eles passam a maior parte do tempo na segunda e na terceira divisão. É por isso que não consideram. Fora também que na Europa o critério foi aquilo que eu falei, né? Os times tinham amizade com a federação e eram fortes na época, esses dois critérios. Então, o Nuremberg não é grande, mesmo muitos brasileiros falando que sim. É o time que mais caiu para a segunda divisão lá na Alemanha. Então fica difícil, né, de colocá-lo como um grande. Agora, pessoal, na Argentina, quais são os times grandes? Há considerado como 5 grandes na Argentina, que a federação considera. O que tem menos campeonato argentino tem 15, que é o São Lourenço, dos grandes que eu falo, né? Ele também ganhou uma Libertadores, até um tempo atrás era zoado com o único grande que não tinha Libertadores. Depois que o Papa, né, começou a torcer pro time, ele ganhou lá em 2014. Mas era zoado por ser o único grande que não tinha Libertadores. Outro grande lá na Argentina, o Independente tem 16 argentinos, tem um a mais. Só que é o maior campeão da Libertadores, tem mais que o Boca Juniors, inclusive. Tem 7 títulos, o Boca tem 6. Outro grande lá é o Racing. O Racing tem 18 campeonatos argentinos. Tem uma Libertadores, fora um monte de títulos que eles têm também, nesses 3. Tem vários outros títulos, bastante. E depois vem o Boca com 35 títulos do campeonato argentino. É o segundo maior campeão da Libertadores com 6. O único que nunca caiu na Argentina, até pouco tempo, o Independente nunca tinha caído também, foi 2017. Mas depois caiu. 2017, se eu não me engano, acho que foi antes disso, né? E depois acabou caindo. Em 2017 eles perderam o Sul-Americano pro Flamengo, né? Não, na verdade ganharam, né, do Flamengo. Então foi antes disso. E o maior campeão argentino também, o River Plate, com 38 títulos do campeonato argentino, é tetracampeão da Libertadores. E lembrando que não é de acordo com a minha opinião. Então só esses 5 são considerados grandes. Se fosse de acordo com a minha opinião, o Vélez também seria grande, tem 11 argentinos, né? Tem uma Libertadores também. E Estudiantes de La Plata também seria. Por ser ex-campeão, né? Argentino, mas não só por isso, porque eles têm 4 títulos da Libertadores. Os argentinos deixam a desejar um pouco. Tem um time pequeno lá que tem 6 também. Tem um pequeno também que tem 10. Só que porém eles então, tem 4 títulos da Libertadores. É muita coisa, né? Mesmo assim, não, o Estudiantes não é considerado, nem o Vélez também. Se fosse a minha opinião, os dois seriam. Mas aqui no canal eu vou fazer notícia só dos que são considerados, só dos 5, tá bom? Esse canal aqui chama Time Grande, vai ser considerado de acordo com as federações dos países notícia. Quando tiver notícia do time argentino, vai ser esses 5. Irmãos, e na Espanha, qual times são considerados grandes? Aqui a mídia brasileira costuma falar que são 3, né? O Atlético de Madrid, que realmente está certo. O Real Madrid, que realmente está certo. E o Barcelona, que realmente estão certos. Bom, mas a Federação Espanhola considera mais outros 2, não sei se vocês sabiam. Que é o Valência, que é considerado grande. Já caiu 4 vezes igual o Vasco, né? Segunda divisão. Mas é ex-campeão espanhol. Chegou 2 vezes no final da Champions, perdeu as 2, uma pro Bayern, inclusive, né? E é considerado grande, tem vários outros títulos lá, tem bastante títulos. O Atlético Bilbao, que é octa campeão alemão, né? Alemão não, espanhol, perdão. Ele nunca foi rebaixado. Mas tem um porém, eles usam só jogadores básicos. Se usasse também jogadores de outros países, talvez fosse até o maior time de lá, né? Talvez. É o segundo maior campeão da Copa do Rei, com 53, 50 e tantos, né? Acho que é 53 mil. Só o Barça que tá acima, né? Tem mais que o Madrid, o Atlético Madrid. E o Valencia também, né? Copa do Rei. Tem vários títulos também. O Atlético Madrid já foi rebaixado 2 vezes. Ele é 11 vezes campeão espanhol. Acho que é 11 mesmo. Não lembro se era 11 ou se era 12. Para me falhar a memória. Se não for 11, se for 12, deixa aí. Se for mais que isso também, deixa aí. Mas eu creio que sejam algo assim, 11 ou 12. E o Barcelona tem 20 e tantos, né? Tem vários títulos. O Real Madrid tem 30 e tantos, tem vários títulos. Só o Real Madrid e Atlético Bilbao ganharam o campeonato espanhol invicto. O Real Madrid ganhou apenas uma vez invicto. E o Atlético Bilbao 3 vezes invicto.
Então tem que respeitar, né? O Atlético Bilbao. O Barcelona quase ganhou em 2016 contra o MCN, perdeu o último jogo da rodada, da última rodada. Colocou o time em reserva, estava tomando 4-0. Colocou Messi, Soares e Neymar para jogar, conseguiram fazer 3 gols e perderam de 4-3. Eles não colocaram um time titular para ser campeão invicto, né? Porque eles não têm nenhum título invicto. Mas enfim, deixaram passar. Os Estados Unidos é o único país que a federação não considera como grande. Ela não falou nenhum, assim, esse é grande, aquele outro. Então é o mesmo museu os critérios. Peguei os 3 maiores campeões. O maior campeão de lá, no campeonato dos Estados Unidos, é o La Galaxy, que é um ex-campeão alemão. Alemão não, ex-campeão da MLS, que é a Liga dos Estados Unidos. O segundo maior campeão é o DC United, que é da capital Washington. A capital não é Nova York. Quando a gente torce pro New York aqui no Brasil, achando que a capital é lá, né? Mas a capital é Washington. E o DC United é tetracampeão. Tem vários outros títulos dos dois, né? Já ganharam vários títulos internacionais, nacionais, tem... mas no campeonato nacional a ordem é essa. E o terceiro é The Columbus Crew, não sei se é assim que pronuncia. Vou ver se eu lembro de deixar escrito aqui. The Columbus Crew. Ele é tricampeão, né, nacional. E lá tem uma penca de times com 2 e uma penca de times com 1. Uns 15 mais ou menos com 2 e uns 15 com 1. Eu não contei, mas são muitos. Então, esses 3 são os maiores de lá, né? Por conta disso. Então, quando eu vou fazer notícia, eu vou fazer dos 3. Vou fazer do Inter Miami também, que tem o Messi, né, Neymar e Soares. Mesmo que não seja grande, né? Eu vou trazer notícia dele também, porque é um time que está em alta. Depois, em algum momento, os 3 saírem de lá, eu paro de trazer notícia deles, né? O Inter Miami. Quando tiver notícia dos Estados Unidos, essa semana vai ser de um, né? E na Escócia, qual que são os grandes? São 2, né? O Celtic e Rangers. São rivais, né? Na verdade, parecida com o Werder Bremen e Hamburgo. O Celtic é católico, igual o Werder Bremen também. Todos os dois são verdes. Inclusive, os dois têm amizade. Eles são fora do país, mas tem. O Celtic já ganhou a Champions, né? E o Rangers tem amizade com o Hamburgo, porque ele também é evangélico. O Rangers já caiu 2 vezes. O Hamburgo e o Celtic nunca caiu. Todos os dois têm 55 títulos campeonatos escoceses. Estão empatados. O Celtic tem Champions e a maior torcida de lá é do Rangers. A torcida do Celtic é católica, a torcida do Rangers é evangélica. Os dois têm 20 e tantos milhões de torcedores. A diferença do Rangers é 1 milhão a mais, que é 21 milhões. O Celtic tem 20 milhões. Mas tem uns outros times lá, tem 5, 6, 7 milhões também. Alguns times já ganharam os escoceses também. Tem um ganhou 9, outros, uns 4 ganhou 3, enfim. Tem outros campeões escoceses também. Fora um monte de outros títulos que eles têm. Na França tem 10 times grandes. Lá tem 4 para 5. O campeonato francês é igual ao brasileiro, começou em 60, né? 1960. Demorou a começar, igual na Europa, né? Na Europa também demorou a começar. Na Europa não, no Brasil, perdão. Na Europa é mais de 100 anos, né? Só a França que não, começou em 1960. Eu não sei porquê. Acho que antes não tinha o francês antes. Não sei se tinha estadual ou não. Não sei. Eu sei que lá os grandes são, tipo, tem 4 para cima. O Lille e o Nice, né? O Lille e o Nice tem 4. São tetracampeões. O Bordeaux tem 6, que a mídia falava muito dele antigamente, né? Do Lille e do Nice também. O Stade Reims também tem 6, é considerado grande. Inclusive, quando ele participava da primeira divisão, atualmente está na segunda, né? Quando ele participava da primeira, era ele e o Montpellier, que é um time pequeno, eram os times que mais davam trabalho para o Paris Saint-Germain, né? Eram os que mais tiravam pontos do Paris, né? Com empate e vitórias também. Eram pedras de tropeço, né? No Paris. Com 7 tem um Lyon, ganhou 7 seguidos, inclusive, na época do Juninho Pernambucano. O Nantes também tem 7. Tem vários outros títulos desses times, né? O Lyon nunca ganhou a Champions, muita gente acha. Mas não ganhou fora da Europa, por isso muita gente confunde. Mas a Champions chegou na semifinal 2 vezes. Na época do Juninho e na época da pandemia, que perdeu pro Bayern de 3-0, né? Jogo 1. Só na semi, na final nunca chegamos. E tem o Mônaco, tem 8 campeonatos nacionais, né? E tem um invicto, é o único campeão ganhou invicto lá. Depois tem o Marseille, que tem 9, tem N, né? E tem a Champions, já chegou em 2 finais e ganhou 1. O Saint-Étienne até pouco tempo era o maior campeão francês, né? Mas ele tem 10 campeonatos franceses, chegou uma vez na Champions e perdeu pro Bayern de Munique também. E o Paris, que atualmente já é o maior de lá, deu sorte que a maioria dos grandes estão ruins, né? E o campeonato não é de 100 anos também. E deu sorte para esses 2 motivos, já é o maior campeão. Com 13. E já tem a Champions também, igual o Marseille tem também. Em 2 finais, igual o Marseille também. Então já é o maior de lá, né? O maior campeão da Copa da França, da Supercopa também.
Já tem a maior torcida já passou do Marseille já, né? Enfim, então não tem como falar que o Paris não é grande na França. Quem fala que ainda não é, que ainda não acompanha o francês. O holandês, né? O PSV é grande. O Ajax, todo mundo sabe, né? A mídia fala desses dois apenas. Mas o Feyenoord também é, para quem não sabe. Os três têm Champions League. O Ajax tem 4, os outros dois têm 1. Eles têm vários títulos nacionais também. O Ajax tem 40 e tantos, o PSV tem 20 e tantos, o Feyenoord tem 18. Um time lá que tem 11, mas mesmo assim não é grande, porque até faliu já. Enfim. Acho que o holandês era bem difícil, era tipo inglês hoje em dia, né? Pra quem não sabe, realmente era bem difícil o holandês. Agora vamos pro inglês. O inglês, a federação não falou nos anos 90 quem é grande. Aí começaram a perguntar muito pra ela em 2018. Ela resolveu, ela deixou alguns dias ali sem falar, né? Resolveu dar a resposta depois. Ela escolheu o seguinte: o Birmingham, de Aston. O Birmingham, né? Da cidade de Birmingham. O Birmingham não é grande. A cidade de Birmingham que eu falo, né? O Aston Villa. Só ele, o Birmingham, que também é da cidade lá, não é considerado, só o Aston Villa. Em 2018 isso, né? Manchester City, Manchester United de Manchester, Everton e Liverpool de Liverpool, Tottenham, Chelsea, Arsenal de Londres. Eu creio que agora o Newcastle também está sendo considerado, porque tem um dono árabe, né? Mas não tenho certeza se está sendo ou não. Mas os que eram considerados eram esses. A gente vai falar, cadê o Nottingham Forest? A gente vai falar. Esse que tem 2 Champions, ele não é considerado pela federação. Ele também já ganhou o título na década de 60 e 70, né? Depois sumiu. Não ganhou mais. Ficou mais. Antes disso não tinha título, depois disso também não. A maior parte do tempo ficou na segunda e na terceira também. Não é o maior rebaixado é o Leicester, mas teve mais mau momento do que bom. Até o City antes da compra e o Chelsea também tiveram maiores momentos que ele. O Chelsea deu sorte, começou a ficar forte nos anos 80 em diante. Em 2005 já era forte, o dono comprou, né? Continuou sendo forte. O City teve times bons na década de 20, na década de 60, na década de 70. E agora novamente com a compra de novo. No começo dos anos 2000 o time não era muito bom, mesmo assim chegou várias vezes na semifinal da Copa da Inglaterra. Coisa que o Nottingham nunca conseguiu. Então, o Nottingham não é considerado, mas se você considera, eu respeito. Até porque tem 2 Champions League, né? E foram seguidas, inclusive. Na Itália, considerados grandes são a Lazio e a Roma, da cidade, da capital, né? E Napoli, de Nápoles, né? A Fiorentina, que é considerada como viola, né? Vou tocar a minha viola, vem cá. O apelido da Fiorentina é viola, também é grande. O Milan e a Inter, que são de Milão. Milão não é capital da Itália, tinha uma época que eu achava que era, mas não é. A capital de lá é Roma. E de Turim é Juventus. E o Torino? O Torino é grande? O Torino, a federação fala que ele já foi, né? Ela usa esse argumento que o Torino já foi e não é mais. Eles são considerados grandes lá. Só que a Lazio tem só 2 títulos no campeonato italiano, né? Mesmo assim é grande. Caiu 11 vezes para a segunda divisão, não tem nenhum rebaixamento para a terceira. O Napoli, atual campeão, tem 4, né? Ganhou 2 aí recentemente. Mas ele já caiu 8 vezes para a segunda divisão, 3 vezes para a terceira e 1 vez para a quarta. Mesmo assim, considerado grande. Como eu falei para vocês, na Europa, os times que eram amigos da federação e que eram fortes na época também, né? A Fiorentina caiu 7 vezes para a segunda divisão, 2 para a terceira. A Roma só tem um rebaixamento igual a Juventus, né? O Milan tem 2. E Internazionale foram que nunca caíram. Agora, em Portugal, quais são os times grandes em Portugal? Todo mundo já sabe, né? O Sporting, Porto e Benfica. Nunca foram rebaixados, inclusive. Na Turquia, é o Fenerbahçe e o Galatasaray, que a mídia fala muito. Mas, porém, tem o Besiktas também, porque eu não sabia do Besiktas. A mídia quase não fala dele, né? Mas eu fui pesquisar e vi que também tinha ele, que tem muitos títulos também. Inclusive, na Turquia, o único time que tem Champions é o Fenerbahçe. Mesmo que o Galatasaray tenha muito mais campeonatos nacionais, tenha mais torcida também, mas o Fenerbahçe nunca tem Champions lá. Se eu não me engano, o Fenerbahçe e o Besiktas já caíram, só o Galatasaray que não. Mas eu não tenho certeza. Eu não me recordo mais. Mas eu tenho um time em cada país desse, mas eu não vou falar qual. Vou ficar sem ser clubista nesse canal. Se você gostou do vídeo, né, deixa seu like, curta, comenta, compartilha. Você já sabia se esses times são grandes? Deixa no comentário. Se você não sabia, também deixa. Qual time você acha que é grande e a federação não colocou aí? O Nottingham, o Nuremberg? Qual mais está faltando? Quais times você também tiraria, não deixaria como grandes? Deixa nos comentários.